E se eu te dissesse que o mundo como você conhece é uma mentira? Que na verdade o planeta Terra é muito maior do que você achava que ele era, e que os continentes e os oceanos que você viu a sua vida inteira em mapas, na real representam só um pequeno lago dentro de uma imensidão muito maior de terras completamente desconhecidas e inexploradas pela humanidade. Nessas terras existem monstros colossais, plantas exóticas e ruínas de antigas civilizações que contam histórias que nunca foram escutadas por ninguém. Esse é o mundo de Hunter x Hunter, uma das minhas obras favoritas da vida, e hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê desse universo ser tão incrível e principalmente assustador. Desde a natureza maluca, as criaturas bizarras e tudo o que se sabe até agora sobre o incrível Continente Negro. Eu decidi fazer esse vídeo porque os últimos 2 que eu postei falando sobre mundos de outras histórias que eu gosto foram muito bem, inclusive muito obrigado, e também porque eu recebi esse áudio aqui da minha amiga Laísa. Amigo, é o seguinte, você vai fazer um vídeo sobre o mapa de Hunter x Hunter, tá? Aí você posta lá no YouTube pra eu poder ver, tá bom? Tá bom, Laísa. O mundo de Hunter x Hunter é uma completa loucura. Como eu disse, a área explorada e conhecida pela humanidade é na verdade só um lago dentro de uma imensidão muito maior chamada de Continente Negro. O motivo pelo qual as pessoas nunca exploraram completamente esse lugar é porque a natureza lá é completamente insana. Existem monstros colossais, doenças e calamidades que poderiam aniquilar a raça humana inteira com muita facilidade. Tudo indica que esse continente foi o berço da humanidade e que os antepassados tiveram que migrar dele para a localização que estão agora, porque se eles continuassem lá, eles com certeza seriam extintos. Não só os humanos, como outras criaturas e raças menores também tiveram que fazer isso para garantir a sobrevivência. As criaturas do Continente Negro só não chegaram no mundo conhecido onde os humanos vivem e dominaram tudo, porque entre ele e a parte inexplorada tem uma muralha com um portão gigante onde fica o Guardião. Por enquanto não se sabe muito sobre ele, só que ele é uma criatura mágica que impede os perigos de fora de entrarem. Além de que ele é a única conexão que as pessoas têm com o continente. Sem negociar com ele, é extremamente difícil ir pra fora. Também existem os guias, que é uma raça inteira de indivíduos que foram selecionados pelo Guardião para guiarem os humanos que quiserem ir pro continente. Por boa parte da história de Hunter x Hunter, a gente nem imaginava o tamanho da ameaça das criaturas do Continente Negro. Mas tudo isso muda com a chegada das formigas quimera. As formigas quimeras são uma espécie de inseto que veio diretamente do continente escuro para o mundo conhecido. Elas conseguiram passar pelo Guardião de alguma forma que por enquanto ninguém sabe. A partir daqui, a gente literalmente acompanha toda a evolução de uma raça inteira de seres vivos. Elas são apresentadas pra gente como esses pequenos insetinhos que, apesar de parecerem inofensivos, são uma espécie extremamente perigosa. Isso porque a forma de reprodução delas é a fagogênese. Quando uma formiga quimera mãe come outras criaturas, o filhote que vai ser gerado dela vai ter a junção das habilidades de todos os bichos que foram consumidos. O problema é que a escala disso não tem limites. Então a formiga rainha começa a comer cachorros, leões, elefantes e até humanos. Isso faz com que as crias dela, que antes eram feras irracionais, passassem a ser criaturas pensantes. お前は言葉を女王様のご命令を一言漏らさず聞き止め理解し実行するため As formigas que antes eram pequenos insetinhos, em pouquíssimos dias se tornaram uma raça ainda mais inteligente e forte do que a humana, justamente porque a inteligência de uma delas é a junção da inteligência de várias pessoas, e a força física de uma delas é a junção da força física de vários animais selvagens muito fortes. Além disso, a rainha consegue botar vários ovos ao mesmo tempo, então não demora muito para um exército de formigas ser criado. 良いか栄養価の高い成長したものを狙え行け
Uma cena desses episódios que eu acho extremamente perturbadora e me chocou muito quando eu tava vendo pela primeira vez, é uma que os protagonistas estavam indo investigar uma vila que foi completamente dizimada pelas formigas, e quando eles chegam lá, eles veem 2 cavalos fincados inteiros numa árvore. É uma imagem silenciosa, errada e completamente antinatural. Então eles descobrem que a formiga quimera que empalou os cavalos lá fez isso porque uma das espécies que foram devoradas para formar ela é a de um pássaro que existe na vida real, que é o picanço. Essa espécie é conhecida como a ave açougueira. Ela finca as presas menores dela em galhos, que geralmente são ratos, insetos e répteis, como uma forma de estoque de comida e marcação de território. E esse comportamento dessa formiga quimera é uma versão ampliada e distorcida desse instinto natural dela. Ela não fez isso por crueldade consciente. É puramente um instinto herdado da espécie base que foi usada para gerar ela. モズって鳥の習性だ。捕らえた餌を木などに刺しておくんだ。 Apesar de conscientes individuais, todas as formigas compartilham de um mesmo pensamento: devoção e submissão absoluta à formiga rainha. A partir disso é criada uma hierarquia dentro da sociedade das formigas. Na base tem as formigas menos evoluídas, aquelas que foram as primeiras a serem geradas pela rainha e que não possuem consciência própria. Elas funcionam quase como uma mente coletiva e seu único instinto é seguir cegamente ao que a rainha manda elas fazerem. É nessa parte da hierarquia que você vai encontrar as formigas operárias, que foram usadas aos milhões para construir o formigueiro inteiro das quimeras, que é do tamanho de um castelo, e elas fizeram isso em pouquíssimas horas. Acima delas tem as formigas racionais, que pensam, falam, têm sentimentos, filosofias e geralmente são usadas para capturar outros animais e pessoas que vão ser levadas para serem devoradas pela formiga mãe para ela gerar ainda mais formigas a partir desses seres. 100歩譲って殺すのは許す。だが食うのは許さん。生命力にあふれている奴らは極上の栄養になる。女王様に食べていただかねばならん。 Depois disso vem a guarda real, formigas extremamente poderosas e inteligentes que foram feitas a partir de um acúmulo maior de animais e humanos para gerar elas. A tarefa principal desses guardas é proteger a rainha, que vem logo acima deles na hierarquia, e principalmente proteger o rei. As formigas quimera não é nada mais nada menos que o predador nato da humanidade. Uma criatura tão poderosa que é quase uma entidade. Ele sozinho pode derrotar um exército inteiro com facilidade, e a inteligência dele é incomparável. Ele tem memória fotográfica e pode decorar qualquer informação que ele tenha escutado para sempre, além de ter um pensamento lógico surreal. Ele derrotou todos os melhores jogadores do mundo em vários jogos de tabuleiro mega complexos só lendo o tutorial do jogo e na primeira partida dele. 22手前で勝負はすでに決しておったはずだろう。なぜそこで投了しなかった。余が手を誤るとでも思ったか。 A sabedoria dele é tão grande que ele com certeza deixaria um like nesse vídeo. Por favor, hype o vídeo, se inscreve no canal e comenta algum tema de vídeo aí que você quer que eu traga. Eu tô lendo todos os comentários. Agora, voltando, ele não é simplesmente a formiga quimera mais forte. Ele é o ápice da evolução de todas as espécies. Uma cena que mostra o quão aterrorizante é a existência dele é uma em que ele tá invadindo um palácio de um político e quando ele chega lá tem umas dançarinas que começam a implorar a ele por misericórdia. E ele trata isso como se fosse um insulto, porque como uma raça superior, ele tem o total direito de devorar as pessoas da mesma forma que a gente sempre fez com outros animais. A gente nunca poupou a vida de uma vaca ou uma galinha quando elas estavam implorando para não serem mortas. Então por que ele faria o mesmo com a gente? お願いです。命だけはお助けください。やはりアホだぞこいつら。足りない脳を最大限稼働してよーく考えろ。お前ら豚や牛の命乞いに耳を貸したことがあるか。
E sabe qual é a pior parte disso? Esse cara realmente tem um ponto, e eu acho que não tem nada mais assustador do que pensar na nossa raça servindo de gado indo pro abate, da mesma forma como a gente sempre fez com os animais que a gente sempre julgou serem inferiores a gente. O único motivo pelo qual as formigas não conseguiram dominar completamente a humanidade é que os humanos vivem nesse planeta há muito mais tempo e são muito, mas muito piores do que elas. Agora, e se eu te dissesse que as formigas quimera não são nada se comparadas a quase todas as outras ameaças do continente negro? Elas provavelmente só vieram parar no mundo conhecido porque elas estavam fugindo das criaturas que tinham lá, assim como os humanos também fizeram há muito tempo atrás. Na verdade, elas eram só as formiguinhas do continente, a base da cadeia alimentar daquele lugar. No total, foram feitas 149 expedições registradas dos humanos para o continente negro. E de todas elas, só 5 conseguiram voltar e trazer informações sobre o local. A primeira expedição foi feita em uma área montanhosa que fica ao nordeste do continente negro. E lá os exploradores encontraram um minério que, se submergido na água, pode gerar até 20.000 quilowatts de energia por um dia inteiro. Um recurso extremamente valioso que com certeza seria de muito interesse da humanidade. Mas infelizmente as montanhas que têm esse minério são território de uma calamidade. O Papu. As calamidades do continente negro são as criaturas mais perigosas que se tem registro de lá. Com certeza, qualquer uma delas poderia causar extinção da raça humana. No caso dos papus, eles são criaturas que sugam toda a energia e a vida útil das pessoas através de um cabo. Enquanto as pessoas têm a sua vida drenada, elas sentem um prazer enorme, mas em troca disso, elas são reduzidas a essas criaturas completamente disformes até morrerem. Por enquanto, a gente não tem nem a aparência dos papus. Eles só aparecem como essa besta que tá sugando essas pessoas de dentro de um buraco escuro. Seguindo ao norte do continente negro, outra expedição foi feita. Os exploradores encontraram uma floresta e depois de caminhar por 400 quilômetros dentro dela, eles acharam as ruínas de uma antiga cidade que foi construída no formato de um labirinto. Dentro dessa cidade, eles descobriram uma erva que pode curar qualquer doença do mundo, mas eles também se depararam com Brionne, a arma botânica. Essa é a calamidade que menos se tem informação sobre e, ao mesmo tempo, é a minha favorita. Olha esse design, que foda! A única coisa que se sabe sobre Brionne é que ela sozinha dizimou uma tropa de elite inteira dos Estados Unidos da Sarreta, que é um dos países fictícios de Hunter x Hunter. Ao que tudo indica, essa calamidade é uma espécie de parasita que prende na cabeça da pessoa e devora a cachola dela completamente. Depois disso, ela explode a barriga do hospedeiro para talvez liberar esporos, espalhar mais parasitas. Ninguém sabe ao certo. A terceira expedição foi feita no sul do continente negro. A equipe estava em busca do arroz nitro, uma comida que pode aumentar a longevidade da vida de qualquer pessoa que comer ele, mas eles nem conseguiram chegar no pântano onde esse arroz cresce, porque eles foram vítimas de Hellbell. A terceira calamidade é uma cobra bizarra de 2 caudas que contamina a presa dela com um desejo homicida. Basicamente, o veneno desse bicho induz as pessoas a tirarem a vida uma das outras. A quarta expedição ao continente foi feita com o objetivo de adquirir o Elixir da Trindade, uma substância que a partir dela você pode criar todos os tipos de líquidos que existem. É bem ampla essa ideia. Dessa expedição, só 3 sobreviventes voltaram, porque a equipe deles encontrou outra calamidade. Ai. Ela é uma das mais insanas de todas. Ai é uma forma de vida gasosa que pode possuir uma pessoa e te conceder um desejo usando o corpo dela, mas quanto maior for o desejo que você pedir, maior vai ser o preço que você vai ter que pagar. Por exemplo, se você pedir pra Ai uma maçã, ela pode fazer uma maçã simplesmente cair de uma árvore na sua cabeça, e em troca disso, ela vai pedir pra você um abraço de volta. Mas tem uma cena no anime que uma personagem pede pra Ai pra ela ficar rica, e na hora que isso acontece, um dirigível passa no céu deixando um monte de dinheiro cair. A personagem realmente ficou rica, mas o que a Ai pediu pra ela em troca foi o cérebro dela. Obviamente não tinha como ela pagar esse preço. E o que acontece com quem fala não pra Ai?
A última expedição foi feita com o intuito de conseguir uma planta chamada Metallion. Com ela é possível fazer qualquer alquimia. Ela provavelmente funciona como se fosse uma pedra filosofal. Os exploradores conseguiram capturar ela, mas na volta eles pegaram um caminho errado, e com isso eles adquiriram uma doença, que é a quinta e última calamidade registrada, Zombai. Essa doença só tem um único sintoma: conceder à pessoa infectada a imortalidade. Você não morre de velhice e até onde se sabe nem se alguém tentar muito tirar sua vida, porque a regeneração é muito rápida. Além disso, você se torna completamente autossuficiente. Tu não precisa comer e nem beber água, porque você pode literalmente comer sua própria carne e beber seu próprio sangue. Porém, você é dominado pela loucura. Você se torna praticamente um zumbi, vagando pra sempre por aí, perdido completamente no caos da sua própria mente. Esse deve ser um dos piores destinos de todos. E por enquanto, essas são todas as informações que se tem sobre o incrível e aterrorizante continente negro. A humanidade só tem essas informações por causa de um livro que foi escrito por um autor misterioso há 300 anos atrás, que catalogou todas essas relíquias e calamidades. O livro em questão é o Diário do Viajante do Novo Mundo, edição leste. Em teoria, era para existir a versão oeste também, mas ela nunca foi encontrada. Não porque ela não existe, mas sim porque ela ainda está sendo escrita. Por mais que o livro tenha mais de 300 anos de idade, o autor pode ter prolongado a vida dele comendo aquele arroz da longevidade que tem lá, e ele ainda pode estar no continente, enfrentando todos os dias o desconhecido. E talvez esse seja o real significado do que é ser um caçador: buscar pelo que não se pode ver, e atrás de um objetivo que só é concreto na sua mente, mas que você não sabe se é real ou não. O misterioso desconhecido. A magia nessas palavras.